Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí e bora para mais uma aula. Hoje nós vamos falar aqui sobre os principais serviços na parte 2, legal? Então vem comigo para minha tela. Hoje nós vamos abordar sobre aqui o RDS, o DynamoDB e o S3. São serviços essenciais ali para fazer o armazenamento de recursos, o armazenamento de informações de uma forma muito consistente e resiliente, beleza? Vamos comigo fazer aqui algumas criações. Então, para a gente falar do RDS, eu queria até apresentar para vocês aqui a documentação do recurso, né? Então a gente tem esse site da AWS que ele fala sobre o que é o RDS, como que ele funciona em si, e ele tem até aqui um desenho muito bacana, né? Que a gente tem o nosso cliente, no caso a gente que vai se conectar com o RDS, que é uma plataforma ali que é o nosso PaaS, lembra? Que vai oferecer vários quesitos de performance, de segurança ali, backup, monitoramento, e a gente vai focar ali muito em apenas em colocar o nosso esquema de banco de dados para executar. Beleza? Então aqui tem alguns casos de uso, tem alguns clientes que utilizam essa informação aqui sobre o RDS e a gente tem um ponto bem bacana de trabalhar com o RDS em si, né, pessoal? Aqui a gente tem essa documentação da AWS. Então vamos conhecer um pouco da documentação até para conseguir aprender a lidar melhor com os recursos. Então a gente pode vir aqui em documentação, clicar aqui em Amazon RDS e aqui a gente tem a documentação oficial da AWS. Então a gente pode vir aqui, ó, Amazon RDS User Guide e nós temos a documentação oficial que a AWS disponibiliza para que a gente possa conseguir acessar e entender o correto funcionamento do produto, né? Então aqui, ó, ela oferece aqui o idioma em português, mas você pode alterar aqui para inglês, alterar para um idioma que você preferir. E aqui tem todas as informações que o produto utiliza, quais configurações, como funciona e tudo mais, beleza, pessoal? Então é muito importante a gente entender essa informação aqui do RDS para que a gente consiga trabalhar bem com ele, né? Entender bem como o nosso produto funciona e assim conseguir prosseguir bem, né? Então vamos voltar aqui para a nossa AWS, que eu quero mostrar aqui a imagem do RDS para vocês, para a gente entender aqui alguns conceitos importantes. Então vamos abrir aqui o nosso banco de dados e a gente pode botar aqui, ó, Amazon RDS. Então aqui, pessoal, olha só que legal. O RDS, ele é um sistema que vai oferecer para a gente uma plataforma como serviço, ou seja, a Amazon vai provisionar o nosso recurso, vai provisionar a configuração de rede, de armazenamento ali, vai provisionar o sistema operacional, a gente só vai precisar inserir o nosso esquema de banco de dados. Nosso RDS é um serviço da AWS que vai disponibilizar a nossa estrutura como PaaS, ou seja, como plataforma, como serviço, então nós só vamos colocar ali o nosso script e a gente vai entender ali que a gente vai precisar colocar aqui os nossos DDL, que são nossos scripts para criar nossa tabela. Então, aquele create table, tabela tal, por exemplo, botar o nosso DML, que é aquele nosso script de manipulação, ou seja, para você inserir alguma coisa, insert into alguma coisa, então para você fazer algum update em alguma tabela existente e ali fazer todo o gerenciamento do seu banco de dados, tudo bem? Então essa é importante você conhecer um pouco dessa estrutura e ali vai ser a nossa única necessidade, manusear o nosso banco e manusear nossas configurações em si, tudo bem? O RDS ele disponibiliza alguns tipos de banco para a gente utilizar. Então nós temos, por exemplo, bancos open sources, como MySQL, como PostgreSQL, por exemplo. Nós temos ali alguns bancos proprietários, como por exemplo o Windows Server, o MySQL, o Oracle, que são alguns bancos que a gente tem que pagar uma certa licença para utilizar aquele recurso, né? Então a AWS vai provisionar esse recurso para a gente vai escolher qual banco nós vamos querer utilizar e só vamos precisar ali colocar os nossos scripts para criação da tabela e scripts para inserção de novos dados, tudo bem, pessoal? Então é muito, muito legal. Um outro serviço muito bacana que eu queria apresentar para vocês é o Amazon DynamoDB. E isso eu quero mostrar no console. Então a gente pode vir aqui, ó, e digitar Amazon DynamoDB. Caso você queira acessar a documentação do serviço, é a mesma informação, é o mesmo ponto. Então você pode ir lá
digita na documentação AWS, documentação DynamoDB, e você vai ter toda a documentação de como o recurso funciona em si, né? Então a gente pode vir aqui, ó, esse é o console do Dynamo, e o Dynamo é um serviço que vai oferecer para a gente uma estrutura de banco não relacional, ou seja, o banco NoSQL, né? Mas, em linhas gerais, o banco NoSQL, ele é uma estrutura não relacional, ou seja, onde eu tenho tabelas que não se relacionam entre si, não tem nenhuma dependência entre elas, e eu não sigo uma estrutura. Eu não tenho ali um esquema definido para como aquele banco deve funcionar, né? Então, pessoal, a AWS ela oferece aqui o Amazon DynamoDB, né, que é um dos principais serviços aqui sim de NoSQL, oferece também o AWS Spaces, que ali é um serviço que vai executar o Cassandra também, um banco NoSQL que é super importante, utilizado no mercado, e ela oferece principalmente essas duas frentes para a gente trabalhar com bancos não relacionais, tudo bem? Então, no relacional lá, no RDS, eu tenho uma estrutura de tabelas, então eu tenho tabelas aqui, banco relacional, que vão se interagir, vão se relacionar através de chaves, ou seja, eu tenho uma chave primária nessa tabela e essa tabela vai se conectar com uma outra tabela através de uma chave secundária, por exemplo. No nosso NoSQL, nós não seguimos essa estrutura, as tabelas não têm um relacionamento entre si, eu não tenho uma definição de como que essa tabela vai se comportar. Então eu posso botar qualquer estrutura nessa tabela que eu não vou quebrar o contrato que ela estabelece, tudo bem? Ponto importante, por mais que eu não siga uma estrutura na minha tabela, eu preciso colocar uma chave de identificação única nessa tabela para que eu possa fazer o gerenciamento dos meus recursos de forma mais correta, tudo bem? E aí, vamos criar uma tabela no Dynamo para a gente entender um pouco mais na prática esse conceito? Vem comigo. Então aqui, ó, a gente pode estar na tela do Dynamo, no console dele, pode clicar aqui, ó, em Create Table. Vamos botar aqui o nome, eu posso botar aqui, ó, ADA Introdução Cloud Computing. Então é o nome da nossa tabela. E aqui no modelo relacional é muito comum a gente ter um banco e esse banco ser composto por tabela. Aqui no não relacional, no Dynamo, nós não temos essa questão de banco. A gente cria apenas tabelas, tá bom? Então tabelas que vão conter informações que não estão associadas a um banco em si. Beleza? Então aqui, pessoal, nós temos a nossa partition key, que é a nossa chave identificadora do nosso recurso, né? Então a gente vai colocar um novo item no nosso banco e a gente vai precisar deixar ele único para não ter uma replicação. E para diferenciar ele, a gente coloca a nossa partition key, tudo bem? Além da partition key, eu posso botar aqui, por exemplo, o ID, eu posso botar uma sort key, que é uma chave adicional que pode trabalhar em conjunto com a minha partition key para fazer meio que uma chave composta. Então, transformar esse requisito único, tanto pela partition key como pela sort key, beleza? Então, é muito interessante esse conceito, vai ajudar até na pesquisa, quando você for fazer alguma consulta lá, utilizar uma sort key vai te deixar mais assertivo na sua pesquisa e vai ser bem interessante para sua organização, beleza? Mas eu vou deixar aqui a minha partition key só como um ID mesmo, deixar como um ID de string, e a gente pode seguir. Então, pessoal, aqui ó, nós temos nossos table settings, que são as configurações da nossa tabela. Ele tem essas configurações default, mas vamos clicar aqui ó, em Customize Settings para a gente fazer algumas configurações legais na nossa configuração. Então, posso deixar aqui ó, o tipo de tabela como Standard. Na parte de Capacity Calculator, não preciso me preocupar agora. Ele vai me perguntar aqui qual que é o meu Capacity Mode. E a gente pode pensar que o DynamoDB ele é um serviço serverless, então não preciso me preocupar com a minha infraestrutura por trás do Dynamo, não preciso me preocupar com a memória, com a CPU, como que ele vai se comportar, e isso a própria AWS vai gerenciar para mim, tudo bem? Só que ele me fala um ponto de configuração, um ponto de capacidade. Eu tenho aqui a opção de sobre on demand, ou seja, eu vou inserir recursos e ele vai ali, ó, ajustando a capacidade conforme a minha demanda. Ou então eu vou provisionar aqui uma determinada configuração para escrever tantos arquivos por segundo ou para ler tantos arquivos por segundo conforme eu desejar. Isso pode ser uma forma de você ajustar e controlar o seu custo, tá bom? Então vai depender muito da forma como o seu negócio está sendo abordado. A gente pode deixar aqui ó, como on demand mesmo, não vamos ter problema. A gente vai escalar conforme a nossa necessidade. Não vamos criar nenhum index. Configuração aqui de criptografia pode deixar como padrão e a gente pode criar a nossa tabela. Com a nossa tabela criada, a gente tem aqui ó, a nossa ADA Introdução a Cloud Computing.
ela está no status de creating aqui e já ela já fica prontinha para a gente conseguir utilizar. E aqui, ó, já está ativa. Então, a AWS é um conceito muito de clicar ali e já está provisionado, né? Então, a gente tem a nossa tabela, a da introdução ao Cloud Computing, tem a nossa chave para identificar e tornar único nossos recursos, que são o ID. Ela está sobre demanda, então eu vou inserir recursos, escrever e ler conforme a minha demanda, não vou ter nenhuma trava ali. E eu tenho algumas informações sobre a minha tabela. Eu posso aqui, ó, em explorar Table Items e eu posso ver que eu não tenho nenhum item nesse momento. Então eu posso criar aqui, por exemplo, e aqui, ó, ID. A gente pode botar o ID 1. A gente pode adicionar aqui um novo campo que pode ser um nome, por exemplo, e podemos deixar aqui, ó, como Daniel. Podemos deixar aqui um novo campo também, string, que vai ser empresa. A gente pode botar como Ada. E a gente pode deixar aqui também um campo, por exemplo, um boolean, para falar que vai ser se você está ativo ou não. Então, posso deixar como true aqui para falar que o Daniel está ativo na Ada. E a gente pode criar o nosso item e o nosso item aqui, ó, está criado. Se eu for criar um novo campo, pensa que eu vou criar aqui, ó, criar um novo item, eu só preciso passar o quê? A minha partition key para identificar aquele recurso. E eu não preciso seguir nenhum esquema, nenhuma definição. Eu vou utilizar aqui conforme a minha necessidade. Então essa é a ideia do NoSQL. Você não tem um esquema a ser definido e você vai criando os seus itens conforme a sua necessidade, conforme a sua utilização, tá bom? Então, pessoal, ponto importante a destacar. Tanto o DynamoDB, que é o nosso banco NoSQL, como o RDS, são bancos ali super escaláveis, que vão conseguir escalar conforme a nossa demanda, são bancos resilientes, que vão aguentar ali, se tiver alguma instabilidade, eles vão conseguir permanecer, são bancos seguros, que oferecem backup, oferecem consistência, e são bancos super performáticos, tudo bem? Então, que vão atender ali muito do seu escopo de trabalho. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa ideia aqui sobre o nosso DynamoDB. Tudo bem? Então a gente não precisa criar mais nenhum item aqui, e a gente pode voltar aqui para a tela de console da AWS. Então a gente falou sobre o RDS, a gente falou aqui sobre o DynamoDB, entendemos a diferença entre as bases, passei a recomendação para vocês lerem um artigo lá para vocês conseguirem entender um pouco sobre a diferença entre um e o outro, e falta mais um serviço, né, que é o nosso S3, beleza? Estou aqui no console da AWS, posso digitar aqui o S3, e o S3 é um serviço muito interessante, porque ele é um serviço que permite fazer o armazenamento literalmente de qualquer tipo de arquivo. Pensa, por exemplo, num Google Drive da vida, o OneDrive também. Pensa que lá você tem um drive que você pode fazer upload de imagens, vídeos, arquivos, qualquer tipo de coisa você pode subir lá e não vai ter nenhum problema com isso, ele vai armazenar. A ideia do S3 é muito semelhante a esse drive. Então eu tenho lá um bucket, né, que é o nosso balde em inglês, e eu vou conseguir botar recursos lá conforme a minha necessidade. Então eu posso botar lá imagens, vídeos, documentos, arquivos de código, qualquer coisa o S3 consegue acessar e consegue trabalhar para a gente, beleza? Então, pessoal, eu posso subir no S3 arquivos até mais ou menos de 5 TB. Então pensa, pô, você vai subir um arquivo de 5 TB e o S3 vai conseguir suportar para você. O S3 é super seguro, ele é resiliente também, ele permite você quebrar o seu arquivo e fazer o upload dele no formato de multi-part file, ou seja, você vai fazer um upload, por exemplo, de um arquivo de 5 teras. Se você fazer o upload de um arquivo inteiro de uma vez e ele quebrar, você vai perder o que já subiu e vai ter que começar tudo de novo. Isso vai ser extremamente lento. Então o S3 permite você fazer o multi-part file, que ele vai pegar esse arquivo, vai quebrar em partes ali e vai subindo aos pouquinhos, e caso tenha alguma falha, ele não vai precisar subir tudo de novo, ele só vai subir o que realmente falhou, tá bom? Então vamos criar um bucket para a gente ver o que acontece. Então a gente pode vir aqui, ó, esse botãozinho, Create Bucket, a gente pode botar um nome, e aqui é muito importante essa informação aqui, ó, o nome dos nossos buckets, eles são globais. Então, o bucket que você botar aqui o nome dele, ele vai ser único em toda a AWS. Esse nome não pode se repetir, tá bom, pessoal? É um nome único. Então, a gente pode botar aqui, por exemplo, ó, ADA Introdução Cloud Computing, beleza? Ele vai ver que esse nome não existe e eu posso conseguir criar esse recurso.
Eu vou criar ele na região da Virgínia mesmo, que é onde eu estou alocado. Eu posso deixar a configuração padrão aqui, não vou ter nenhum problema em relação a esse ponto. É legal que o S3 ele permite um versionamento, né? Então eu posso, pensa que você tem um arquivo, você vai alterando ele, a cada nova inserção que você faz desse arquivo, o S3 cria uma mini cópia e deixa ele versionado. Caso você precise voltar para o estado daquele arquivo, é só você fazer a alteração e ele consegue retornar naquele momento. Então é muito confiável esse serviço. A gente pode descer aqui, deixar a configuração de criptografia normal também, e a gente pode botar aqui, ó, Create Bucket. Ele vai fazer a criação daquela infraestrutura para a gente pode ver aqui, ó, a da introdução Cloud Computing foi criado na região da Virgínia, e clicando nele, ele vai me oferecer aqui, ó, opção de objetos, propriedades, permissões e algumas informações de métricas e de gerenciamento. Eu posso colocar aqui, pessoal, por exemplo, um site no meu S3. Pensa que você tem o seu arquivo HTML, CSS, JavaScript e você quer colocar ele na web. Você pode subir o seu código para o S3, fazer uma configuração para que ele possa trabalhar como um site estático e ele vai disponibilizar um ID lá para você, um endereço, né, para que o pessoal consiga acessar o seu site e ver o seu recurso. Muito legal. Então, pessoal, a gente está no nosso bucket aqui, ó, e a gente pode fazer um upload de um objeto. Olha que legal. Então, pode vir aqui, ó, um botãozinho laranja, upload. Ele vai falar aqui, ó, você quer adicionar um arquivo ou quer adicionar uma pasta? A gente pode adicionar aqui um arquivo, por exemplo. Eu estou aqui, ó, na minha pasta chamada AdaCloud e eu criei aqui um arquivo txt, né? E vou adicionar esse arquivo aqui e ele vai fazer o upload para mim. Então, vai fazer o upload, vai salvar esse arquivo no bucket. Eu vou poder consultar esse arquivo de uma forma global. Então, posso logar na conta da AWS a qualquer momento, acessar o bucket e ver o arquivo. E aqui eu fiz um upload de um arquivo TXT, por exemplo, mas eu poderia fazer um upload de um arquivo de imagem, um vídeo 8K e qualquer tipo de conteúdo possível, tá bom? Então essa é a ideia do S3, fazer o armazenamento de vários arquivos, independente do seu formato, ele consegue suportar arquivos até de 5 teras e vai fazer um gerenciamento muito confiável desses arquivos pra gente. A gente consegue versionar, ele vai manter cópias desse arquivo, é uma estrutura segura, é uma estrutura resiliente, é uma estrutura muito rápida e é muito confiável, tá bom? Então, pessoal, para a gente fechar aqui a nossa aula, a gente viu sobre o RDS, que é o nosso banco relacional, nós vimos sobre o DynamoDB, que é o nosso banco não relacional, a gente viu sobre o S3, que é o nosso bucket para fazer o armazenamento de diversos arquivos, desde um TXT até uma foto, um documento, por exemplo, e esses serviços são super importantes para que a gente consiga fazer várias estruturas e tipos de armazenamentos diferentes. Cada um vai ter o seu princípio, cada um vai ter o seu caso de utilização, e é muito importante que você venha conhecer eles para que você possa ter uma estrutura bem legal de conhecimento aí. Tá bom, pessoal? Então a gente fecha aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro o conteúdo que venha ajudar bastante aí na carreira de vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Vejo vocês em breve.